Olá, jovens. Eu sou Martin, pós-doc no laboratório do professor Calixto, e hoje eu vou apresentar para vocês, nesse vídeo, uma aula sobre ecologia de paisagem. Então, nessa aula, eu vou abordar o conceito de paisagem, os conceitos básicos, as escalas da paisagem, a heterogeneidade e falar, por último, um pouquinho sobre a estrutura geral do que é uma paisagem. Então, uma paisagem é definida como um mosaico heterogêneo formado por unidades interativas, sendo essa heterogeneidade existente para pelo menos um fator, segundo um observador, e numa determinada escala de observação. Então, aqui a gente vê todos esses condicionantes para o que vai ser uma paisagem, porque esse conceito na ecologia ele é bastante dependente do que é o seu objeto de estudo, né? O tal observador aí nesse conceito. Então, trocando em miúdos, uma paisagem vai ser algum espaço que vai ter diferenças nele, em algum fator que importe para um determinado objeto de estudo, então pode ser para um bicho, para uma planta, até mesmo para micro-organismos, e na escala que seja relevante para esse seu objeto de estudo. Então, a ecologia da paisagem ela vai ser a área do conhecimento que considere as influências dessa heterogeneidade espacial nos processos bióticos e abióticos e no manejo dessa heterogeneidade espacial. Então, o ramo da ecologia que vai ajudar a gente a entender como os processos ecológicos vão funcionar dentro desse espaço, da heterogeneidade desse espaço. E, claro, reforçando aqui que essa é a coisa mais importante para vocês levarem desse conceito. A escala ela sempre vai depender do seu objeto de estudo. Aquilo que nós vamos estudar dentro da ecologia da paisagem é que vai ser o determinante para a escala e, por consequência, para a heterogeneidade que nós pretendemos observar. Então, para começar a explicar para vocês o que é essa coisa da escala, eu vou começar aqui mostrando para vocês uma paisagem na escala humana, certo? Então, numa escala que seja familiar para a gente. Nessa imagem aqui, que eu espero não estar na frente, mas acho que dá para vocês verem, é a foz de um rio, certo? Um rio grande formando bancos de areia, com várias ilhas e vocês podem ver aí também alguns manchas com cores diferentes, então provavelmente são tipos de vegetação, manchas de vegetação diferentes. E isso tudo forma ambientes que nós, na nossa escala, ou um bicho com um tamanho semelhante a nós, algum outro ser vivo com um porte semelhante ao nosso, vai conseguir entender como diferentes, como espaços diferentes. Essas várias ilhas são umas diferentes das outras, diferentes por causa de tamanho, por causa da vegetação que se encontra nelas. Mesmo nas margens desse rio vão haver também várias manchas de vegetação diferentes. E, claro, o próprio rio também vai formar um ambiente que é heterogêneo, que é diferente para essa escala. Então, nessa escala, vão haver vários ecossistemas diferentes, o ecossistema do rio, os ecossistemas dessas várias ilhas, das manchas de vegetação, que vão estar, no entanto, ligados entre si e interagindo por processos ecológicos. Então, o rio ele vai interagir, por exemplo, com a vegetação da margem, que ele vai receber aporte de nutriente das margens. As várias ilhas vão haver processos de migração de várias espécies entre elas e assim sucessivamente. Então, nessa escala, a paisagem ela acaba agindo como um nível de organização que estaria acima do ecossistema. Seria um conjunto de ecossistemas, todos eles ligados por processos de interação, por processos ecológicos, e isso
ajudaria um pouco, seria então o que seria paisagem nessa escala. No entanto, e isso aqui é importante, a escala ela vai depender do seu objeto de estudo. Então, para outras espécies, esse tipo de escala ela não vai servir. Isso aqui ilustra bem. Por exemplo, teriam que vamos imaginar que esse primeiro quadrado aqui, mais à esquerda, seria uma área, por exemplo, uma área de uma plantação com uma fazenda com vários tipos de plantação e o qual seriam heterogêneas, seriam diferentes para essa águia. No entanto, apenas dentro de um bosque, vamos dizer, de um tipo de plantação, por exemplo, vamos imaginar que esse quadradinho destacado aí embaixo seria uma área de um pomar de macieiras, por exemplo, em qualquer planta, que seria, agora a gente olhando dentro dele, teriam várias plantas diferentes, algumas seriam mais altas, outras mais largas, então teriam folhas diferentes, e esse local seria essas diferenças que seriam muito pequenas para contar como uma diferença para a águia, seria uma diferença significativa para esse pássaro menor. Então, para se ter uma paisagem na escala dele, precisaria se olhar não para essa área grande, mas para esse quadradinho pequeno. Da mesma forma, essa borboleta acabaria, por exemplo, se a gente olhasse dentro de uma moita, por exemplo, poderia ser uma escala de heterogeneidade suficiente para ela. Então, reforçando aqui, e a escala ela precisa sempre ser levada em conta, feita levando em conta o seu objeto de estudo. E dando aqui um exemplo bastante extremo disso, que é esse artigo que o título dele, numa tradução, seria a ecologia da paisagem e microbiota do nariz, boca e garganta humanos. Aqui mostrando que esse espaço, né, esses vários órgãos que existem na cabeça humana, apresentariam uma heterogeneidade suficiente para esses micro-organismos que nele vivem. E provando também que, sim, você pode ter uma cara de paisagem. Bom, mas então do que se trata essa tal de heterogeneidade que é tão importante para o conceito de paisagem? Essa heterogeneidade vai ser uma diferença em algum fator que seja importante para o seu objeto de estudo. Então, essa diferença ela pode ser causada pelo ambiente físico. Aqui na imagem de exemplo, por exemplo, vocês veem as montanhas e a floresta, vocês podem ver que claramente existe uma diferença na composição, na vegetação. Então, nessa escala, essa dicotomia entre montanha e floresta, ela vai ser uma fonte de heterogeneidade. Vocês podem ver que o ambiente físico, aí, o próprio ambiente físico, os vários fatores que compõem esse ambiente físico vai permitir que exista essa heterogeneidade. Outro fator bastante importante são as espécies que nós chamamos de engenheiros de ecossistema. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas na foto em cima é um castor, e embaixo é um dique de castor. Então, os engenheiros de ecossistema vão ser espécies que alteram o ambiente físico dos ecossistemas onde eles se instalam. Então, ao contrário do ambiente físico por si, que são variações causadas por condições abióticas, os engenheiros de ecossistema eles podem causar uma heterogeneidade no ambiente causada pelos próprios seres vivos. Então, a instalação de um ser vivo ela vai começar a causar alterações nesse ecossistema. Um outro exemplo também da engenharia, dos engenheiros de ecossistema, seria o próprio processo de
sucessão ecológica, onde a chegada de vários indivíduos, ela vai alterando as condições físicas do ambiente, e isso vai permitindo com que novas espécies possam se instalar nesse ecossistema. Outro exemplo da origem da heterogeneidade podem ser distúrbios naturais. Então, por exemplo, incêndios em áreas como o cerrado, eles acontecem de forma natural. Então, existem toda uma série de adaptações da fauna e da flora no cerrado que permitem com que ele se adapte a esse tipo de distúrbio. Mas o distúrbio em si, ele ainda vai causar mudanças, ele ainda vai causar alteração. Na imagem aqui, a gente pode ver claramente a diferença entre uma área que foi recentemente afetada por um incêndio e a área que não foi queimada. Então, existem essas diferenças, mesmo que sejam temporárias, o distúrbio acaba sendo outra fonte, distúrbio natural acaba sendo outra fonte de heterogeneidade. Desculpa. Mas, claro, os distúrbios eles não têm só origem natural. Eles podem ser causados também pela ação humana, também chamada de ação antrópica. E nesse caso é um pouco mais complicado, porque, diferentemente dos distúrbios naturais, onde os ecossistemas eles evoluíram para mecanismos para lidar com esses distúrbios, os distúrbios antrópicos eles geralmente ocorrem de formas que esses ecossistemas eles não conseguem lidar com ele. Então a recuperação é muito mais lenta e o impacto sobre os ecossistemas é muito maior comparado com os distúrbios naturais. Então vocês, por exemplo, veem aqui essas áreas desmatadas com alguns fragmentos de vegetação nativa ainda cobrindo essa paisagem. E também existe o que, ligado também aos distúrbios, existe o chamado efeito legado. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem na imagem, mas essa linha reta que aparece aí no meio é uma estrada romana, que ainda, vocês podem ver, está, depois de 1000 anos, ainda alterando a paisagem. Então, o efeito legado é o efeito de um distúrbio do passado, uma coisa que já aconteceu há muito tempo, mas que ainda afeta a paisagem de alguma forma. Então tá, o que é essa tal de paisagem? Como ela é? Do que ela é formada? Uma paisagem ela tem uma estrutura básica com, primeiro, uma matriz. A matriz ela vai ser a unidade da paisagem que controla a dinâmica. Então, geralmente, vai ser a parte mais comum da paisagem, no qual os outros elementos vão estar inseridos. Depois vem as manchas, que vão ser áreas homogêneas de uma paisagem, homogêneas, claro, lembrando, homogêneas na escala que a gente está observando, e que vai se distinguir das unidades vizinhas. Então, a mancha vai ser uma área que é homogênea em si, mas distinta da mancha. Então, vai ser uma área diferente da mancha que a gente consegue ver claramente essa distinção. E vai haver uma área especial que é a borda, que vai ser uma área de transição entre as duas unidades da paisagem, geralmente entre uma mancha e uma matriz. Vou mostrar aqui para vocês essa imagem que vai ficar um pouco mais clara. Então, nessa imagem aérea, vocês podem ver que é uma área de campo, provavelmente uma pastagem, muito provavelmente uma pastagem ou algum tipo de plantação, no qual existem vários fragmentos de mata. Então, essa pastagem ela seria a matriz. Então, é o elemento que vai estar dominando essa paisagem, que a dinâmica dessa paisagem vai ser determinada por esse elemento, que é esse campo aí, essa vegetação mais baixa. E os fragmentos de mata,
eles vão ser as manchas. E é bastante importante que essa zona de transição, que é a borda, em cada uma dessas manchas, ela vai apresentar um ambiente distinto do ambiente no interior dessas manchas. Então, por exemplo, a área que está dentro dessa mata, ela vai ter uma série de fatores como temperatura, vento, que vão ser diferentes da matriz do campo, claro, mas também bastante diferentes dessa borda, dessa área de borda, no qual há essa zona de transição, ok? E, bom, terminando aqui, com algumas leituras recomendadas, esse artigo que eu mostrei para vocês, e principalmente recomendando esse artigo de 2001, que eu vou mandar todos eles para vocês, do Jean-Paul Metzger, que é muito bom em português, eu recomendo muito que vocês leiam. E a recomendação, por último, de livros. Essa parte de ecologia da paisagem, eu considero, pelo menos, bem melhor no Rickliff, no Economia da Natureza. Então, eu recomendo que, se vocês forem estudar por algum livro, vão nesse. Então é isso, gente. Muito obrigado, deixando vocês aqui com uma paisagem bonita da minha terra e até a próxima.